câmera dá a craque. Do grego fosgraphe, junção do prefixo fos e do sufixo graphe, respectivamente luz e pincel, significando desenhar com a luz, é que se dá a etimologia da palavra fotografia. A oficina intensiva Despertar do Olhar tem como objetivo a construção coletiva de uma experiência artística, técnica e sensorial. O conteúdo está dividido em 4 vídeos, onde percorreremos os caminhos do conhecimento sobre o que é a fotografia. As aulas serão disponibilizadas uma vez por semana durante todo o mês de março de 2021, toda terça-feira às 14 horas. Ao fim dos encontros, sortearemos kits de Despertar do Olhar, com a proposta de uma experimentação artística e coletiva. Essa oficina é destinada para todos os públicos. Olá, essa é a nossa 4ª e última aula e hoje falaremos sobre linguagem fotográfica. Eu sou Mona Lu e essa é a Oficina Intensiva Despertar do Olhar. A proposta desse vídeo é apresentar conceitos e técnicas para aprimorar a sua fotografia. Um trabalho fotográfico possui vida própria. Cada fotógrafo deve estar consciente que a ação de fotografar, além de capturar a imagem, é um registro da sua opinião sobre as coisas e sobre o mundo. Cada fotografia conta uma história. A fotografia tem linguagem própria e seus elementos podem ser manipulados pelo estudo e pesquisa ou pela própria intuição do fotógrafo. Cabe a nós adequarmos a fotografia aos nossos sentimentos, sensibilidade e criatividade. Existem fotógrafos que apenas aplicam a técnica e existem fotógrafos que a extrapolam, utilizando a técnica como meio, expandindo a informação e a expressão das suas imagens. A maneira como a fotografia é composta determina que tipo de impressão a imagem irá transmitir. A elaboração de elementos dentro do quadro visual nos permite a sintetização da ideia na hora de capturar e registrar essa realidade. A composição fotográfica é a organização de elementos de forma harmoniosa ou não dentro da nossa área a ser fotografada. E uma das regras básicas de composição é a regra dos terços, onde a gente traça no quadro 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais e teremos 4 pontos de intersecção, chamados de pontos de ouro. Nos pontos de ouro fica aquilo que você quer destacar, o assunto principal da foto, e o enquadramento é o que delimita essa imagem. No enquadramento, você deve considerar o cenário e todas as coisas que o cercam, e aí reduzi-los para serem colocados em uma única foto. A maior parte das pessoas não pensa no enquadramento quando elas veem as fotografias, mas sabem se uma foto agrada ou não, embora não saibam exatamente o porquê. Para melhorar os seus conhecimentos sobre enquadramento, dedica um tempo a ver fotografias de pessoas cujo trabalho você admira. Presta atenção à forma como posicionaram os elementos no enquadramento, observe qual foi o fundo escolhido, o que foi incluído ou o que ficou de fora. Em seguida, reveja algumas das suas próprias imagens e tente entender como poderia ter melhorado essa fotografia em relação ao enquadramento. Essa é uma boa dica. Bom, vamos para o nosso exercício. Esse exercício eu vou chamar de quadro a quadro. É um exercício bem simples para a gente exercitar as composições e enquadramentos para, dessa forma, aprimorar o nosso olhar fotográfico. Os materiais são uma régua, caneta, tesoura e uma folha de papel que pode ser um pouquinho mais grossa, qualquer papel que você tiver aqui em casa. Esse eu estou reaproveitando a capa do papel vegetal, vou fazer com esse mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai achar o centro do nosso papel. Então a melhor forma é dobrar ao meio. E aí dobrar ao meio novamente. Aqui eu já tenho o centro da minha folha. Pelo centro, eu vou traçar uma linha, como um X. E aí então vou ligar essas linhas a fim de formar um quadrado.
Tudo bem se o quadrado não ficar tão retinho, com todos os lados iguais. Mesmo assim vai funcionar. Nós temos aqui o nosso primeiro quadrado. Então, vou medir aqui pelo tamanho da minha régua mesmo, que deve ter aqui os seus 4 centímetros por aí. Eu vou traçar mais um quadrado menor dessa vez, utilizando aquela mesma linha que a gente fez. Esse quadrado do meio eu vou recortar. Vou começar recortando o quadrado maior. E agora, para facilitar, eu vou dobrar o meio novamente e vou recortar o meu quadrado central. Nós temos aqui a nossa moldura. A ideia agora é a gente separar as duas partes. E esse aqui é o exercício. Acho que vocês já compreenderam qual que é a ideia, né? A partir disso aqui, a gente pode enquadrar as nossas fotografias, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E é uma boa forma de aprimorar o nosso olhar fotográfico. Então, todo mundo treinando aí, fazendo várias imagens quadro a quadro. E é isso. Nós percebemos que ao fotografar a realidade, o nosso próprio aparato fotográfico, a nossa câmera, ela já determina transformações do real, seja pelo tamanho do filme, pelo sensor digital ou pelas lentes objetivas. E são essas limitações que vão ser elaboradas criativamente como linguagem fotográfica. Como elementos dessa linguagem, nós temos os planos, que é grande plano geral, plano médio, primeiro plano e plano detalhe. Nós temos o foco, que pode ser um foco direcional ou próprio desfoque. Nós temos o movimento, em maior ou menor grau. A forma, que está relacionado ao espaço. O ângulo, que é o posicionamento da nossa câmera. A composição e o equilíbrio, que está relacionado à harmonia dos elementos no quadro. Iluminação, que é a sombra e a luz. Os efeitos, que podem ser óticos, efeitos de lente, ou então químicos, né, quando a gente fala de fotografia analógica. Textura, que é a impressão visual daquela imagem. Cor, que pode ser tons de cinza, no caso da fotografia preto e branco, ou então as cores na fotografia colorida. E perspectiva, que está relacionado a linhas. O fato de fazer boas fotos geralmente está relacionado ao domínio da técnica e ao equipamento. Além do lado objetivo, tem o lado subjetivo. Eu gosto de pensar em uma intersecção desses dois. De um lado, entender a técnica, de um outro lado, a vivência e o olhar fotográfico do artista, e para unir esses dois, um terceiro, que é a criatividade. Quando se percebe que a fotografia é o que significa, a gente passa a colocar toda a técnica a serviço dessa subjetividade. A linguagem da imagem é tão complexa como nós mesmos somos, e é por isso que ela é tão atraente e misteriosa. Os símbolos e signos dessa imagem modificam de leitura durante os tempos em outros espaços, e a falsa estabilidade toma movimento, não fora de você, ali naquela moldura, mas sim dentro do seu íntimo. A imagem está aí para ser retratada, lida, consumida, a serviço de uma ideia. E assim chegamos ao final desse nosso projeto, Oficina Intensiva Despertar do Olhar. Espero que tenham gostado dessas 4 aulas, da forma que a gente passou pela história da fotografia, os nossos exercícios. E o próximo passo agora é realizar o nosso sorteio, o sorteio dos kits Despertar do Olhar. Então dá tempo ainda de concorrer, é só se cadastrar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, é um formulário do Google, é só preencher e assim já está concorrendo a participar do sorteio. Então é isso.
Espero te reencontrar em breve. Até mais!